Então, começando mais um vídeo, a gente vai falar agora, esse vídeo voltado para o pessoal do primeiro ano, a gente vai falar sobre a questão do conhecimento em Kant, introduzir o assunto, porque ainda a gente vai falar muito sobre o Kant, afinal, eu estou ainda, de certa forma, terminando matéria do primeiro bimestre, começando matéria do segundo, e no segundo bimestre, já antecipando um pouco as coisas, a gente fala sobre a diferença da filosofia com outras áreas do conhecimento, a religião, a ciência, enfim. A gente vai falar da... E para isso eu vou ter que falar do Kant, vou ter que voltar no pensamento dele. Então, vai ter mais vídeo nesse canal falando sobre o pensamento do Kant. Aqui eu quero iniciar a questão do conhecimento. Já, de alguma forma, eu já trouxe alguns problemas essenciais do pensamento do Kant em um dos vídeos que foi postado aqui no canal. Mas ali foi uma introdução bem geral sobre o pensamento kantiano, então eu vou ter que voltar, vou ter que falar mais dele, até porque o Kant, como eu já disse, escreveu muita coisa, falou sobre muita coisa. A gente aqui, praticamente, pelo menos no primeiro momento, pensando no currículo do Estado de São Paulo, eu vou me voltar mais para o que o Kant dizia na questão do conhecimento e na questão da ética, pelo menos nesse primeiro momento. Antes de voltar, antes de dar sequência, dar início realmente à aula, só queria avisar uma coisa. Então, esses vídeos vão ser postados na primeira semana de maio, a semana que vai do dia 4 até o dia 8 de maio. No dia 8, sexta-feira, eu quero fazer uma live, eu vou marcar o horário ainda direitinho. Possivelmente eu faço essa live por volta ali das 3 da tarde, eu vou fazer à tarde com certeza, mas provavelmente eu marque para o horário das 3 da tarde, que é onde eu quero tirar as dúvidas dos meus alunos em relação ao que eu tenho trabalhado, em relação ao conteúdo e em relação ao trabalho que vocês têm que me entregar. A data, já estou marcando, é dia 11 de maio, que são assuntos, como eu também já disse em outros vídeos, são assuntos aí específicos para quem é meu aluno lá no José Heitor Caruzzi, mas o vídeo é aberto para quem quiser acessar. Então vamos lá, gente. Para começar a falar do Kant, eu quero começar fazendo a leitura de um trecho da Crítica da Razão Pura. Eu vou fazer a leitura de 3 trechos nessa aula de hoje, para tentar explicar o que eu quero deixar claro. De certa forma, eu vou retomar um pouco o que eu já falei no vídeo anterior, da questão lá do fenômeno, número, como se dá o conhecimento, mas basicamente a ideia hoje é a gente começar a discutir o que o Kant entende por conhecimento. Então vamos lá, começando aqui. Primeira citação que eu quero ler para vocês. Todo o nosso conhecimento parte dos sentidos, sobe então para o entendimento e termina na razão, além da qual não há nada de mais elevado em nós que permitisse trabalhar o conteúdo da intuição e colocá-lo sob a mais alta unidade do pensamento. Então vamos entender um pouquinho o que o Kant está querendo dizer nessa primeira parte. Ele traz, pela primeira vez, a divisão que vai fazer parte, como ele entende, como ele divide o nosso aparato intelectual, o nosso aparato de conhecimento. Então, praticamente, ele cria 3 degraus. A sensibilidade, então, ou seja, aquilo que está relacionado ao nosso corpo, aos nossos 5 sentidos. Então, quando a gente ainda estava em aula, eu falei muito sobre essa questão dos 5 sentidos, os problemas que se tem e que certos conhecimentos a gente não tem como escapar dos 5 sentidos. O Kant vai colocar, além da sensibilidade, além da questão do nosso corpo, ele vai colocar ainda mais 2 degraus para chegar no conhecimento. A sensibilidade, que é o mais elementar, é o nosso conhecimento imediato, que eu até comentava um pouco na videoaula sobre Kant, na primeira videoaula que eu fiz geral. Depois vem o entendimento, que seria a parte do nosso intelecto, da nossa mente, que trabalha em cima dos dados da sensibilidade. Ela tem já algumas estruturas, que são as categorias que o Kant coloca,
que vão trabalhar em cima dos dados da experiência, dos dados da sensibilidade. E a razão, que seria um patamar superior, que ela teria conhecimentos que não só vêm da experiência, mas também conhecimentos que talvez já estariam nela inatos. Que aí o Kant vai fazer a grande divisão de conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. E aí o que é isso? Vamos tentar entender um pouco o que é essas ideias. Para o Kant, existem dois tipos de conhecimento. Conhecimento a priori, ou seja, aquele que vem, aquele que não depende da experiência. Conhecimento a posteriori, aquele que vem antes, ou aquele que vem depois da experiência. Então, priori, aquilo que vem antes, a prioridade, é aquilo que não depende da experiência. Posteriori é o que vem depois da experiência. Então, ou seja, a experiência, a sensibilidade para o Kant, ela tem uma importância muito grande, mas ela não é fator essencial para a gente chegar no conhecimento. E aí toda a discussão do pensamento kantiano vai trabalhar em cima disso. Existem conhecimentos que não são a posteriori? A gente tem como comprovar esses conhecimentos? Então é isso que ele vai tentar discutir. Vamos lá, vou ler mais um trecho para a gente tentar esclarecer um pouco mais as coisas. Quaisquer que sejam o modo ou os meios pelos quais um conhecimento se relaciona aos objetos, aquele pelo qual se relaciona imediatamente a eles e a todo pensamento com o meio se dirige é a intuição. Ela só tem lugar, porém, na medida em que o objeto nos é dado. Isto, porém, só é por seu turno possível, pelo menos para nós, seres humanos, caso afete a nossa mente de um certo modo. A capacidade e receptividade de receber representações através do modo como somos afetados por objetos denomina-se sensibilidade. Então aqui ele está falando de conhecimento sensível. Ele está falando que todo conhecimento ele tem que de alguma forma passar pela nossa mente e, num primeiro momento, o que a gente tem certeza que traz conhecimento à nossa mente é a sensibilidade. Os objetos não são dados, assim, por meio da sensibilidade, e apenas ela nos fornece intuições. Eles são pensados, porém, por meio do entendimento, e deste surgem os conceitos. Todo pensamento, contudo, seja diretamente, seja por rodeios, precisa, afinal, por meio de certas características, referir-se à intuição. Em nós, portanto, à sensibilidade, pois de outro modo, nenhum objeto pode ser-nos dado. Então, em outras palavras, ele está falando, o que tem no nosso entendimento, todo conhecimento está lá no nosso entendimento, estão pensando na escadinha, sensibilidade, entendimento e razão, todo conhecimento que está no entendimento, ele vem da sensibilidade. Não existe conhecimento que não seja conhecimento sensível. Ah, então o Kant é um empirista? Não. Porque ele ainda admite que existem certas questões na nossa mente que são inatas. Que elas existem estruturas na nossa mente que são inatas. Então lembrando, falava lá no primeiro vídeo, ele bate na metafísica. Ele está preocupado em tentar, na verdade não bate, ele está preocupado em tentar mostrar se a metafísica tem algum fundamento ou não. E ele chega à conclusão que não existem verdades eternas e absolutas, não existem... Não é corona, viu, gente? Não existem verdades eternas e absolutas, não existe um conhecimento eterno que a nossa mente possa alcançar. Pode até existir verdades eternas, mas elas não podem ser alcançadas. É essa a grande conclusão que o Kant vai chegar. Agora, por quê? Porque a mente de alguma forma depende da sensibilidade. O que ela não depende da sensibilidade, por exemplo, ele vai falar de teoremas matemáticos. Teoremas matemáticos são totalmente intuíveis, eu posso pensar, eles são a priori. Mas, pela própria lógica da matemática, então ele usa muito os teoremas de triângulo, a questão do fato do triângulo isósceles, triângulo equilátero, enfim, não vou entrar no mérito porque eu sou de humanas também, não vou me aventurar a falar de matemática, e assim, faz muito tempo que eu li a Crítica da Razão Pura, eu não vou lembrar exatamente os exemplos que ele dá. Mas o que eu quero deixar claro é que assim,
ele vai dizer que na matemática existem princípios que são a priori, porque não dependem de uma experiência comprovar. Eu faço as contas que comprovam, mas isso não quer dizer que aquilo ali me leva àquele conhecimento. Ela, na verdade, só comprova aquela verdade que já está ali colocada. É isso que o Kant está querendo dizer. É diferente, por exemplo, dos conceitos que eu falava lá na aula anterior, na videoaula anterior, né, sobre Kant, que fala sobre Deus, alma, que não dá para a gente comprovar matematicamente. Essa é a grande questão que o Kant vai querer colocar para a gente. Então, eu quero que fique claro isso. Para ele, de uma forma geral, só existe conhecimento a partir da experiência. Porém, não quer dizer, melhor dizendo, vamos explicar melhor, não é que só existe conhecimento a partir da experiência. A base do conhecimento é a experiência, mas existem estruturas na nossa mente que nos permitem chegar ao conhecimento sem ser pela experiência. E aí ele vai falar de duas principais, e aí eu acho que praticamente eu vou terminar essa primeira aula aqui, e aí depois eu vou gravar uma segunda parte, que talvez seja mais curta, porque talvez não tenha muito o que dizer nessa parte introdutória, mas ele vai falar de um conhecimento, de um tipo de duas estruturas principais que dão a base de toda a sensibilidade, que são espaço e tempo. Espaço e tempo para Kant são duas coisas que não existem na realidade. São estruturas da nossa mente, são estruturas que existem que dão a base para o conhecimento sensível. Porque tudo que eu conheço, de alguma forma eu vou enquadrar no espaço e no tempo. E aí, para a gente tentar entender o que ele fala, quando ele fala que não existe espaço, ele vai dizer que o que existe é a localização das coisas umas em relação às outras. Se eu, por exemplo, for falar, vamos pegar aqui sei lá, estou com 2 livros na mão, né? Se eu for falar desses 2 livros, do espaço entre os 2 livros, eu vou usar como base o fato de um estar do lado do outro. E aí eu posso usar outras questões. Eles estão na minha mão, acima da minha mão, abaixo do meu rosto, à frente do meu corpo, à frente da câmera que está me gravando para poder fazer a videoaula. Eu mesmo, nesse caso, aqui no meu quarto, sentado numa cadeira, à frente de uma estante. Então, ou seja, o que é espaço em si? Espaço não é uma coisa que existe. O que existe são as coisas, e as coisas a gente as localiza uma em relação à outra. A mesma coisa em relação a tempo. E tempo é mais interessante ainda. Porque tempo para o Kant não é uma coisa que existe. O que existe na realidade, existe na nossa mente. Que é para a gente estudar. Espaço e tempo são coisas que só existem na nossa mente para a gente organizar a realidade. O tempo. O que a gente tem de experiência no nosso dia a dia é a sucessão dos eventos. Então, você pega num dia normal, atualmente é meio complicado a gente falar de dia normal, mas enfim, num dia comum, eu acordo, eu levanto, eu vou ao banheiro, escovo os dentes, sei lá, faço minhas necessidades, pego, vou tomar café, dependendo da hora como está a situação, eu já almoço. Enfim, o que eu quero deixar claro é que o que a gente lista, se a gente pegar nosso dia, no fim do dia, e for listar tudo o que aconteceu, a gente tem uma sucessão de eventos, que um aconteceu antes ou depois do outro. Então não existe tempo para o Kant, o que existe são eventos que a gente localiza. Bom, isso aconteceu mais cedo, isso aconteceu mais tarde, isso aconteceu antes disso, isso aconteceu depois daquilo. Então, ou seja, tempo não existe. Tempo é uma estrutura que existe na mente, uma estrutura a priori, não é para o Kant, assim como espaço, são estruturas a priori que nos permitem conhecer as coisas no mundo real. Eu sempre tento usar como exemplo, não sei se ajuda, mas enfim, ajudou para mim a entender quando eu estava lendo pela primeira vez a Crítica da Razão Pura. Aquela música famosa que muita gente gravou, mas que é do Roberto Carlos. Fecha os olhos para não ver passar o tempo. Se a gente for pensar kantianamente falando, eu não fecho os olhos para ver passar o tempo. Porque o tempo em si ele não passa, ele não deixa de passar. Não. Eu fecharia, o mais correto seria falar fecha os olhos para não ver a sucessão dos eventos. Então, ou seja, a gente não, o tempo não existe e o espaço também não. São estruturas que existem na nossa mente que nos permitem conhecer.
E aí o fenômeno vai se encaixar nisso daí. Eu vou encerrando por aqui esse primeiro vídeo, e aí eu vou gravar um segundo. Como eu disse, provavelmente vai sair mais curto, porque agora é só explicar um pouco melhor a questão de fenômeno e número e tal, para poder encerrar essa primeira abordagem um pouco mais aprofundada sobre o pensamento do Kant. Então, fica ligado, porque o próximo vídeo a gente vai concluir a ideia.